ponto aí das barricadas. Algumas viaturas apenas, um grupo de policiais que tenta dispersar os manifestantes, os vândalos, mas por enquanto eles não arredam o pé daquela região ali e continuam quebra-quebra. Houve choques também do outro lado da Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, no acesso próximo à ponte Rio-Niterói, entre as ruas Marquês do Paraná e a Avenida Jansen de Mello. Muito quebra-quebra e muito fogo. Olha, mais um manifestante agora jogando mais um tapume para que o fogo e as barricadas continuem acesas ali no meio da avenida. Isso tudo começou quando a Polícia Rodoviária Federal bloqueou o trânsito na ponte Rio-Niterói. Os manifestantes queriam tomar a ponte, não conseguiram, e então começaram essa manifestação vândala, esse vandalismo com toda essa destruição que você acompanha ao vivo. Olha só, agora um policial atirando a queima-roupa, claro, balas de borracha, mas atirando contra os manifestantes. Mas é um policial só. Olha, ele atira para todos os lados, um policial contra esse grupo de vândalos que está aí botando terror na principal avenida do centro de Niterói. Agora o policial recua um pouco, como eu havia... Olha, eles jogam pedras, como eu havia falado, agora há pouco nós temos 2 viaturas a 3 quarteirões de distância dessas barricadas de fogo. Agora um policial tentando conter esse grupo de vândalos. É um momento de muita confusão em Niterói, há informação de feridos, de pessoas que desmaiaram por conta das bombas e das bombas de gás lacrimogêneo e também pessoas feridas com as balas de borracha. Como eu informava, a ponte estava bloqueada, ficou bloqueada por mais de 1 hora, mas nesse momento a Polícia Rodoviária Federal decidiu liberar o trânsito na ponte Rio-Niterói. O número de manifestantes diminuiu bastante, porém ficaram os mais violentos, os que não desistem de enfrentar a polícia e de provocar todo esse transtorno na cidade. E isso acontece justamente numa noite em que, olha, agora a polícia em maior número, agora sim o choque chega, um grupo grande de policiais com escudos, caminhando, já passando aí pelas barricadas de fogo, já passando e caminhando em direção ao grupo de manifestantes bem violentos que agem no centro de Niterói. Vamos acompanhar essa imagem ao vivo e como eu informava, olha, eles caminhando em direção aos manifestantes. E como eu informava, tudo isso acontece numa noite em que foi anunciado o corte na tarifa do ônibus, de trens, também no Rio de Janeiro. Olha o corre-corre, os manifestantes percebem que a polícia chega, um número maior de policiais chegando, portanto os manifestantes começam a se dispersar. Lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a passagem volta ao preço anterior de R$ 2,75. O aumento tinha ido para R$ 2,95, agora volta para R$ 2,75. Corre lá em Niterói. E o prefeito de Niterói também anunciou durante esse protesto que vai acompanhar o corte que foi anunciado no Rio de Janeiro. Portanto, também em Niterói, a passagem volta para o preço anterior de R$ 2,75. Mas mesmo com esse anúncio, isso não acalmou esses manifestantes que saíram às ruas para promover todo esse vandalismo, toda essa depredação aí. A polícia parece que agora vai começar a conseguir dispersá-los, muita fumaça de bombas. E os manifestantes seguem caminhando por ali, mas a polícia parece que agora vai conseguir tomar o controle dessa, que é uma das principais avenidas do centro de Niterói. Olha, vocês já passaram as barricadas de fogo. Os policiais estão ali numa esquina com escudos. Tem alguns policiais na retaguarda. As viaturas, agora em maior número, chegaram também. Esse era o ponto de maior confronto, de maior violência. Os manifestantes estavam se sentindo praticamente donos ali da rua, porque, como nós mostramos, o número de policiais era muito pequeno. Chegou a ter um confronto de um policial só com alguns manifestantes, mas agora a polícia parece que consegue dispersar esses manifestantes violentos e retomar o controle ali dessa avenida principal de Niterói. Algumas pessoas caminham por ali ainda, mas nesse momento parece que não vão tentar piorar a situação. Chega a informação, Adriana, de que esses tapumes que a gente vê aí estão fornecendo a fogueira, né, no meio da avenida Manuel Peixoto, eram tapumes que comerciantes das proximidades usavam para proteger os seus estabelecimentos. Porque eles já estavam com medo, já como eles avisam das manifestações nas redes sociais, já estavam com medo dessa quebradeira e dessa depredação toda que houve. Essa manifestação lá em Niterói começou já há bastante tempo, desde as 5 horas da tarde. Primeiro começou pacífico, houve uma marcha pela cidade,
Mas depois, quando eles se aproximaram da ponte Rio-Niterói, que teve trânsito liberado agora há pouco, quando eles se aproximaram dessa região, percebendo o bloqueio na ponte, começou então toda essa depredação que você acompanha ao vivo aqui no Jornal da Record. Muita fumaça ainda saindo lá das barricadas, olha, não tem mais manifestante ali para atear fogo, parece que eles ficaram desencorajados com a presença da polícia maior nesse momento, mas muita fumaça, uma fumaça escura, inclusive. Pode ser que estejam queimando borracha, talvez alguma coisa que provoque essa fumaça escura lá em Niterói. Vamos agora reparar numa imagem de um momento que aconteceu, olha, agora há pouco. Esse foi o momento mais difícil, mais tenso, porque o grupo de manifestantes era muito grande e olha só o que eles fazem. Eles se juntam e começam a balançar muito esse ônibus para tentar destruir, depredar esse ônibus. Os passageiros tiveram que sair às pressas, correndo. Nesse momento o ônibus já estava vazio, mas cada vez chegava mais manifestantes. Agora a gente tem a sensação que lá dentro do ônibus ainda ficou o motorista, porque depois dessa tentativa dos vândalos aí em virar o ônibus tenta uma fuga, né? E acaba esbarrando num outro carro. Olha aí. O ônibus... Não, ó, aí é o momento que eles começam a colocar fogo. Depois que eles viram que não conseguiriam virar o ônibus, eles começaram a atear fogo. Mas aí a gente vê que já não havia mais ninguém lá dentro. É porque no momento parecia que o ônibus, ou o motorista ainda estava lá dentro, ou o freio de mão não foi puxado e o ônibus começou a descer. Mas nesse momento já não havia ninguém e aí eles começaram a depredar tudo. Daqui a pouquinho nós voltamos então com mais informações ao vivo lá de Niterói. Agora nós vamos falar dos protestos que